Abraão, não faça isso com o menino, porque hoje eu sei que você me ama. Ele não sabia antes, não. Então, isso porque não tem essa ideia de. Já vou voltar para o sacrifício, tá, gente? Não tem essa ideia da onisciência nos textos judaicos, né? É muito pouquinho, em alguma passagem, vai se deixar entender que tem essa porcaria. Mas tem uma linha que defende que Isaac ele foi sacrificado. E o Ishai, ele acabou concordando, né, Ishai? Mas o Ícaro ficou na dúvida ali. Porque Laura, vai ter uma prece que vai dizer assim: que seja de tua vontade, ó eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, ter enorme compaixão por nós e assim tua infinita misericórdia, lembra-te por nós da oferenda de nosso pai Isaac, o filho de Abraão, nosso pai, quando este o amarrou sobre o altar, como se suas cinzas estivessem esparramadas sobre o altar. Ao olhá-las, apieda-te de nós e anula todo e qualquer decreto ruim que tenha sido decretado contra nós. Então, houve o sacrifício, no caso. Dentro desta oração, sim. Houve. Aí é complicado. Ícaro, sim, a vara foi no cutelo do menino. Tá, e aí, vocês viram aqui o novo Papa? Não gostaram daquele Papa? Elegeram um novo aí, ó. Pois é, no polígrafo ele ainda era o padre, né? Mas já virou Papa aqui, pô. Agora já virou Papa aí, já. Ele é rápido. A gente teve que pedir a benção lá, o padre lá. Agora, esse Papa é mais bonito que o Papa atual, né? O Papa atual é muito feio, velho, feio. Cara, ele pegou uma novinha e subiu de cargo assim. O Max subiu na live de novo? Subiu de novo. Olá, você vai tocar as Fala do pai. O do pai quer comentar alguma coisa ali. Fala do pai. Não, para confirmar aqui o que o Lauro falou, eu vou só abrangir rapidamente aqui a passagem. Você confirmando o que eu falei? Ih, rapaz. Eu tô falando que o do pai tá muito ateu, cara. Vocês estão estragando. A galera tá estragando os crentes aí. Agora, hein, Laura? Do paniano você virou, né? Porra, cara, eu vou falar. Esse canal vai mudar. Esse canal vai ser sobre o UFC. A galera da pseudagem tá deixando os canais, tá largando os canais, tá parando de gravar vídeo. A galera que era fundamentalista religioso agora tá mais ateu que eu. Eu vou falar sobre o UFC, eu vou falar sobre outra coisa. Fala do pai. Eu só quero provar uma coisa, cara. Olha só. No capítulo 4 de Gênesis, versículo 2, vai falar assim: e teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas Caim, e para a sua oferta, não atentou. Eirou-se e fortemente descaiu-lhes o seu semblante. E o Senhor disse: Caim, por que irritaste? É porque descaiu o teu semblante. Se bem fizeste, não havendo aceitação para ti, se não fizeste bem, o pecado jamais aporta, e para ti sairá do seu desejo, sobre ele dominarás. Não, cara, aqui totalmente o que eu falo, que o Deus de Israel, que futuramente aqui na Bíblia aqui em Gênesis futuramente vai ser o Deus de Israel, é exatamente um Deus que não é onipotente, nem onipresente, nem nada, porque ele não consegue ver nada, ele gosta de sacrifício de sangue, né? Ele vai totalmente contra a natureza de Gênesis, né? Que no princípio tinha que comer frutas, legumes, os seres humanos e animais. Vai totalmente contra, né? Ser humano. E vai totalmente contra o Deus de Cristo, cara. Isso aqui é mais que uma prova
que o Deus do Velho Testamento é Satanás, como eu já vi várias passagens falando aqui, cara. Cara, é por isso que eu fiquei com medo Aqui, ó. dele ter Deixa eu concordado mostrar aqui a comigo. progressão rapidinho do nosso amigo, o Marilone, né? Como o rapaz costuma dizer. O Marilone, ele foi muito rápido. Ele foi de, padre. Ele era coroinha, né? Era coroinha, aí um tempo atrás. Aí ele foi de padre para bispo aí, ó. E agora papa. Rápido. É rápido. Ih, subiu de cargo muito rápido. Subiu de cargo rápido pra caramba. Eu não sei o que ele fez, mas ele conseguiu aí. Parabéns. Oi, Chay. Você Oi, não Chay. sabe o que é por trás, ô Rodrigo. Antes dele virar padre, ele engoliu muita porra calado, viu? Ele sofreu bastante. Sofreu bastante, né? E aí me passaram agora do... Olha só o que me passaram aqui. Olha aí, o Mestre dos Magos. É o Mestre dos Magos. Ai, gatão. Caralho, mano, é muito bom, velho. O Messi tá lindo, hein? Ai, caralho. É por isso que eu fiquei gente. Fazer Eu um fiquei comentário aqui. muito Meu preocupado quando o entendimento- Chay. Eu fiquei muito preocupado quando o Chay, não, do pai, ele concordou comigo, cara. E eu tive a certeza da minha preocupação agora. Mas Cara, para nós, Que diabo que do você vê Deus, que deu lá, o Chay, não, o do pai? Do pai e as viagens dele, cara. O Cosme aí tá querendo comentar. Eu Fala, quero Cosme. comentar um negócio aqui, em cima da pergunta, né? Porque acabou que eu entrei e falei dentro de um contexto aí, mas não peguei na pergunta. Aí eu fui caçar aqui, né? Como eu disse, eu não entendo nada de Bíblia e encontrei Mateus 10:39. Pronto, talvez ali mitiga qualquer dúvida. Se o do pai quiser pegar para ler, é importante, né? Porque ali tira qualquer dúvida se no Novo Testamento não tem estímulo, não tem sacrifício humano. Só no Velho que tem? Pronto. Então a gente já mostrou que quem é cristão lê os dois juntos, não tem separação de um e outro. E agora, dentro do Novo Testamento, Mateus 10:39, ele trata é disso. porque ele é adepto da ele teologia da substituição. Calma aí, Chay. Rapidinho, Ele deixa eu exalta terminar. a ideia do sacrifício em nome de Cristo, tá? Como o princípio da salvação, né? Então, aqueles que não morrem por Cristo não terá vida eterna. E, inclusive, é o que se prega até hoje, né? Quem defende a palavra de Deus. Ou seja, quando você envia os missionários para ir a alguns lugares, pregar a palavra de Deus, né? Satanizar outros povos ou converter outros povos, e se morrer, e no caso, morrer em função disso, se for o caso, é a ideia do sacrifício humano, tá? De sangue em nome de Cristo. E está no Novo Testamento, Mateus 10:39. Talvez aí, acho que acaba a dúvida, né? Eita porra. E Lapada. aí é que tá. Se Não tá falando isso aqui, não, pai. Aqui tá falando outra coisa. Mateus E aí, 10:39 tá falando Nos outra coisa. ensine aí, mestre do pai. Nos Tá ensine aí. falando Diga aí, que mestre, eu... vai lá, como é que tá? Vai. Tá falando, quem achar sua vida, perder lá. E quem perder lá a sua vida por amor a mim, achará. Quem vai receber a isso mim, aí é o me quê? recebe. Isso aí E é quem me um recebe a mim, sacrifício. recebe aquele que me enviou. Isso aí é se autonegar, assim mesmo, meu irmão. Não, cara, é quem perdeu a vida por amor a alguém, cara. Não, Vai você viagem tá pra dizendo caraca, não cara. por uma coisa que é sim. Muitos perderam a vida pelo amor de Cristo, cara. E Pegada aí, Cristo também morreu por amor a É o nós. que ele está dizendo, pai, é o que ele está como que dizendo. Paulo perdeu a cabeça por causa do quê? Ô, Ele do pai. disse. como o cristianismo Eita! Que som é esse? É o Chay, eu Chay. acho. Mutei É o aqui. Chay. Mutei aqui, Chay. O teu som do ficou pai. Só uma coisinha. chiando pra caraca. Tá chiando, Chay. Calma aí, deixa mutado, cara. Deixa mutado, tá chiando pra caraca. Não... Ô, do Dá pai, uma você ajeitada aí, sabe- eu acho que o teu microfone desconectou, deve estar com mau contato, alguma coisa assim. Dá uma olhada aí. Ô, do pai, você sabe como que na Idade Média, né, no período medieval, quanto que foi produzido de cruzadas em nome de Cristo? Inclusive, a chegada aqui na América Latina foi em nome de Cristo, né? Trazendo a palavra de Deus. Essa ideia da cruzada é dar a vida em nome de Cristo. É justamente isso aí que essa palavra está tratando aí, né?
dar a vida em nome de Cristo, negar-se, deixar de ser egoísta, negar-se a si próprio por amor a Cristo e dar a vida em nome de Cristo. Isso é Novo Testamento, né? Então, é porque no início aqui estava rolando essa dúvida. Não, porque o velho, novo, não. Pronto. Está provado que quem é cristão segue os dois e está provado também que no novo também tem um estímulo ao sacrifício humano, tá? Em nome de Cristo. Tá? E deve ter mais, se a gente for caçar, deve encontrar mais coisa. Tá? Ô, Cosme, isso me lembrou até um certo meme que diz o seguinte, Ter que é... noção, é ter rapidinho, noção, vai ter rapidinho, vai ter um verso que Paulo vai dizer assim: morrer para o mundo para mim é lucro e viver para Deus para mim é Cristo. Se isso não é autossacrifício, é o quê? então tem Fala, Limão. enfim, tem um trecho bíblico, eu não sei de qual livro, se é do Novo ou do Velho Testamento, que todas as pessoas aqui na Terra, né, terão conhecimento do Evangelho e coisa do tipo. O Cosme levantou uma questão muito interessante, que o pessoal veio aqui pregando a paz, né, a paz de Cristo, coisa do tipo, porém, 90% dos sul-americanos, dos indígenas, né, dos nativos que moravam aqui, eles tinham outros Fora deuses, os judeus também que habitavam junto com os Oi, indígenas. Chay, deixa Toma ele aí, falar. Chay, deixa ele terminar de falar, cara. Fala junto, não. Depois tu comenta. Eles cultuavam Teu som tá com um chiado aí, tá com um chiado de fundo. Calma aí. cultuavam outros deuses aqui. O exemplo mais claro que é Tupã, né? Tupã, o pessoal aquele indígena e tal, nativo de onde a gente mora. E os portugueses chegaram pregando o evangelho e tal. Aí tem um trecho bíblico que fala que todo aquele que vai ouvir, etc., vai se converter e coisas do tipo. Uma coisa assim, eu não sou muito bom de Bíblia, não. Mas aí também tem um trecho que aquele que não conhecer, que morrer na inocência, não tendo conhecimento da palavra, está salvo, porque não teve contato com esse conhecimento. Ou seja, os caras vieram aqui para falar de um Deus estrangeiro para aquele povo que mora aqui. Ou seja, se eles não tivessem falado daquele Deus, daquele povo lá do Oriente e tal, eles seriam salvos. Só que 90% do povo se negou a isso. E 90% foi morto. Não, assim, assassinado, mas por doença e coisa do tipo, porque os europeus tinham doenças que o pessoal daqui não tinha a imunidade, né, o sistema imunológico preparado para aquilo. Ou seja, era bem melhor eles não ter vindo para cá, não ter espalhado a palavra, entre aspas, e o povo seria salvo, justamente por não ter aquele conhecimento daquele Deus estrangeiro e etc. Mas isso acontece até hoje, né? Até hoje existem pastores, a maioria é pastor, né? Padres também que vão em aldeias pregando o evangelho para seres humanos que nem conheciam a palavra Jesus ou coisa do tipo. E estão condenando aquelas pessoas, porque se aquelas pessoas não aceitarem aquela religião, automaticamente eles já estão condenados. Teu som tá horrível, dá um chiado danado, cara. Não dá pra ninguém falar, ninguém se ouvir aqui na live. Dá uma ajeitada no teu microfone aí. Cara, já te falei. Caraca. Será que não tá com algum aparelho tipo micro-ondas perto, ligado? Tá um chiado. Melhorou agora? Agora melhorou. Agora melhorou. Deixa o Limão terminar de falar. Acho que era o Limão, tá? Isso, basicamente isso. Os portugueses chegaram aqui, pregando a paz, etc. Tinha aquele povo que não conhecia, que tinha outros deuses. E os portugueses falaram, se não aceitar esse Deus aqui, vocês estão condenados ao inferno. Mas se eles não tivessem ouvido essas pregações, né, eles não seriam condenados ao inferno, porque não conheceria tal palavra, tal Deus, etc. Basicamente isso. E outra, só para resumir aqui, cerca de 90% do povo nativo aqui da América do Sul foi extinta, né? Foi dizimada, em certa forma. Tanto os astecas, os maias, etc, 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 etc. Beleza. Esse daí é Samuel? Samuca? Não. Tá Aqui legal. É Limão Miliciano. Você tá sumida, tava cuidando da galinha. Então.
Eu queria comentar mais um negócio, se for possível. Sim. Os maiores exemplos de sacrifício humano no Novo Testamento está o sacrifício do caperotesco, né? Do filhinho da penha, do Jesus, e o Apocalipse, né? Que metade metade da humanidade vai ser sacrificada porque não recebeu, né? Seria, né, no caso, se isso fosse para o futuro, e que não é. Seria sacrificada porque não recebeu uma marquinha de Deus, ou seja, recebeu a marca da besta. De Deus. Porque tem duas marcas lá no Apocalipse, que teria a marca da besta e teria a marca da besta. A outra marca da besta é a besta de Deus. Né? A marquinha da tanguinha de Deus. Também. Olha, e o maior exemplo de sacrifício é esse, gente. Apocalipse. Esse comentário aqui que o Marillion está sempre colocando aqui no chat é porque o meu canal sofreu a ameaça aqui de ser derrubado. Ele recebeu um strike. Ele recebeu um strike e se forem 3 strikes, vai para a lona, entendeu? E aí, quem puder se inscreva aí nesse canal, que é o meu canal secundário. Depois eu vou dar continuidade ali no outro canal. Caso esse canal aqui receba mais ataques, aí tem o canal secundário ali, tá? Eu já se inscrevam lá. Nesse momento fala, Nicolai. Isso, você falou, você fez a leitura antes, né, do link lá e... Depois eu vou passar para o Cosme ali, que o Cosme também queria comentar alguma coisa. Sim. Fala, Nicolai. O comentário do link, eu sou ateu vidente, o canal não vai cair. Eu sou ateu vidente. Eu falo com as meninas aqui, na rua, quando eu vou no comércio, eu olho o celular, eu te falei já, né, Rodrigo? Não? As meninas aqui no comércio, mercado, comércio em geral, eu falo para elas, mostra o namorado. Quando elas começam a falar do namorado, do marido, né? Eu falo, mostra o marido que eu falo, se ele é sem vergonha ou não. Elas me mostram. Tem cada joinha que me aparece, Rodrigo, bancada, chat, que eu bato olho, na cara da menina eu já faço... Teve uma no Rio Grande do Sul, para finalizar, que eu não tive semancol, e eu fui falar na frente das amigas, das colegas dela na farmácia, que o marido dela é bissexual, e ela começou a chorar, e eu não deveria ter falado na frente, eu estava muito hipomaníaco, né? Eu digo na fase da mania, né? Da euforia, e ela chorou, eu aprendi, mas eu sou ateu vidente, Obrigado. Fala, Cosme. Não, eu quero problematizar mais uma questão que eu também ouvi quando estava fora aí, estava no chat, né? A forma em que o Bassi e o Alisson estavam tratando a questão de outras religiões fazerem rituais de sacrifício, né? Porque fica parecendo que o outro é que faz sacrifício e o cristão não, né? O cristão não é uma religião de sacrifício humano, somente aquela que, por um acaso, ou por algum relato, pegou uma criança, enrolou num tapete, ou sacrificou a vida de alguma criança, e etc. Enfim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é uma forma sutil, inclusive, de demonizar a religião do outro, satanizar a religião do outro e exaltar o cristianismo como uma religião moral e ética, né? Que tem moral civilizatória, né? E desconsidera que toda essa construção social que a gente vive foi de uma violência religiosa que a gente viveu, da construção do próprio país que a gente vive, né? Então, foi uma violência religiosa o tempo todo. E ainda é, né? E ainda é. Tanto que você tem até hoje pessoas que acreditam morrer fazendo a vontade de Deus e, se necessário, matar em nome de Deus, né? Então, você vê como é que é as contradições. Então, sacrifício humano, na minha opinião, ela pode se dar de duas formas. Seja eu me emular, né? Enfim, em nome de Deus, ou até mesmo pegar a vida de outro em nome de Deus. Ou seja,
Isso outras religiões ao longo da história faziam, assim como o cristianismo também faz até hoje, até os dias de hoje. Né? A forma em que faz é que vai mudar alguns detalhezinhos ou outro. Há de exemplo que nem sempre todo sacrifício de humano no passado possa ser considerado por conta de vontade de Deus. Tem rituais primitivos aqui na América Latina, por exemplo, que eram em função de rituais guerreiros, não rituais religiosos. Né? Acreditava-se que o espírito passava ao sacrificar o outro para si, para inclusive degustar a carne dele. Né? Então, assim, é porque tem que tomar cuidado, porque de um jeitinho muito sutil foi sendo tratado e trabalhado como se as outras religiões fazem sacrifício humano, o cristão não, o cristianismo não. Então, aí a gente tem que caçar para mostrar que realmente no cristianismo também tem e tenta sempre ser sutil, né? Era só isso. Alguém comentou as cruzadas. Sim, as cruzadas, eu falei. Você falou, né? E Cosmo, você está com toda a razão, cara. Ali, um exemplo péssimo de sacrifício humano, né? Onde as pessoas teriam que negar as crenças deles, a ciência, tá? A ciência, tinha que negar a ciência, senão morreriam, né? Mulheres foram taxadas de bruxas e foram sacrificadas para quem? Né? Em nome de quem? Em nome desse capirotesco, não foi só em nome de uma crença. Não foi só em nome de uma crença. Isso acontece até hoje, Lauro, porque assim, a gente sabe que boa parte do Brasil é dominada por certos grupos, né, de crime, etc. Eu não vou citar aqui nominalmente, mas vocês sabem o que eu estou falando. Não sei se foi em Rondônia ou coisa do tipo, um rapaz postou nas redes sociais, não sei se foi queimando ou se foi comendo parte da Bíblia, assim, não deglutindo de forma literal, mas enfim. Pouco tempo depois ele foi de arrasta para cima, porque os grupos que eu estou falando, organizados aí, deram cabo da vida dele. Ou seja, não é um sacrifício, mas num país laico, esse tipo de coisa deveria ser punida de forma, né? Mas o que acontece? A gente vê pessoas que moram em comunidades sendo expulsas simplesmente por ser do candomblé, da quimbanda, da umbanda, coisa do tipo. Mas a gente nunca viu uma pessoa da quimbanda, da umbanda, que não esteja envolvida naquele meio, e não estou generalizando, porque quem faz isso, como alguém falou mais cedo, isso são uma pequena parcela que vai fazer um sacrifício ali, que a gente não pode generalizar. Isso aqui já está com a mente bem corroída mesmo. Mas sim, existe. Porém, por outro lado, é muito comum, inclusive aqui no estado que eu moro, pessoas que se declaram o que eu sou, ateu, serem de arrasta para cima. Se falar isso publicamente, ou você aceita o dito cujo, igual você fala, o camunhão lá, ou você vai de arrasta. Eu não saio hoje em dia falando abertamente que eu sou ateu, senão, provavelmente, se algum desses organizados aí ouvir, eu tô no sal, literalmente, entendeu? Não é um sacrifício, mas é um assar nato, entendeu? Por causa que não aceita e não segue certas religiões. Samuel, mas a gente tem que tomar um certo cuidado em falar que religiosos estão envolvidos com crimes, né? Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Tá, mas me esclareça o que você falou. Quando você falou que tem religiosos envolvidos com alguma coisa difusa. Mas assim, Lauro, estatisticamente falando, a chance de alguém que é faccionado ter envolvimento com alguma religião, alguma vertente cristã é muito grande. Não, sim, mas um grupo que está usando a religião, um grupo que esteja usando a religião para poder cometer crimes, necessariamente não está ligada à religião. Não foi isso que eu falei, Laura. Está usando a religião. Não foi isso que eu falei, Laura. O que eu estou falando é que pequena parcela desses grupos aí
que eu não vou citar nominalmente, novamente, eles têm uma religião. Não estou falando que isso representa a religião em que ele está inserido. Mas como o Vini falou, mas como... Hoje, Chay, por favor, dá um pause no seu... Poxa, não é mole não, cara. No áudio. Isso, obrigado. Então, Laura, a questão é a seguinte. A gente sabe, pelo menos o que aparece na mídia, eu não sou conhecedor e etc., estudado em questão, que a maior parte das pessoas que são envolvidas com esse tipo de organização tem uma religião, mas o que eles fazem decorrente do grupo deles não está ligado à religião e etc. Isso não tem nada a ver, não foi isso que eu falei. O que eu estou falando é que existem comunidades, favelas e coisas do tipo, que são dominadas por tais grupos. E se eu for de uma religião diferente, de um candomblé, ou de uma quimbanda, de uma umbanda, coisa do tipo, provavelmente vai sofrer represálias, não pelo Estado, mas sim por esses grupos paralelos, esses poderes paralelos. É isso que eu quis dizer. Não, sim, eu entendi. Foi isso. Inclusive já houve exemplos aí gravados em vídeo, em portais do Zacarias, por exemplo, coisa do tipo, em que pessoas foram de arrasta, né? Porque, sei lá, fizeram alguma coisa com a Bíblia, ou coisa do tipo, assumiram publicamente que são ateus, ou coisa do tipo, e com uma arma na cabeça, falando, você não aceita o Gegé, o das cruzes, então você vai de arrasta. Simplesmente por isso. Simplesmente por não aceitar e não querer aquilo. Igual o Ixai falou, é um auto-sacrifício. Mas aí não é um auto-sacrifício por você não aceitar, ou por você aceitar ou não. É simplesmente por você não aceitar. Então, você não aceita, então você vai morrer por isso. Você sei lá, você tem um pacto com Lúcifer, Beelzebub, seja lá o que for, né, que o pessoal faz por aí, não estou muito ligado. Então você vai morrer. Se você não aceitar o Gegé das Cruzes agora, você vai de arrasta. É por isso que eu falo, aqui na cidade onde eu moro, aqui no estado onde eu moro, eu não posso falar certas coisas abertamente. Eu só posso, sei lá, discutir. Mas se eu falar assim, eu não aceito, eu não acredito e etc., meu querido, se tiver algum pessoal da organização perto, eu vou lá para o meio do mato e não volto mais. Essa que é a questão. Viu, Lauro, hoje no canal do Antônio, mais à tarde, passou exatamente sobre isso. No Rio de Janeiro, o pessoal de lá da favela fizeram destruir um centro de Umbanda. E disseram, segundo lá no canal do Antônio, diz que eram cristãos que faziam parte de alguma denominação lá. E fizeram destruir o centro de Umbanda. Então, cara, eu tô tomando muito cuidado em não comprar narrativas prontas. Tomando muito cuidado com isso, tá? Porque colocar toda uma... Eu não estou dizendo que vocês aqui estão fazendo isso. Por isso que eu não generalizei, Lauro. Então, não estou dizendo aqui que vocês estão fazendo isso, mas devemos tomar muito cuidado mesmo em ficar comprando narrativas, né? Porque aí você vai sujar. Aqui eu não faço defesa de cristianismo, não. Para mim, cristianismo é balela. O cristianismo está aí, cristão está aí, mas erroneamente, né? Por ter roubado uma tradição. Não os cristãos de hoje, mas os cristãos de hoje estão usufruindo desse roubo, né? Por ter roubado uma tradição que não é deles, né? O cristianismo roubou, e hoje os cristãos usufruem desse roubo. Alguns sabendo, a maioria não sabe disso. A maioria não vai saber disso. A maioria vai lá sentar no banco, vai abrir a Bíblia no versículo isolado e o pastor vai ficar no ouvido dele falando um monte de mentira. E isso para ele é cristianismo. Tá? Isso para ele é cristianismo e vida que segue, porque acredita nisso.
Agora, mas, Lauro, no geral sempre foi assim: quem rouba é quem tá com a palavra na mão e, entendeu? Comandando aquelas pessoas, sabe? Então, mas no caso do tipo, cristianismo, hoje em dia a gente ainda vê esse tipo de coisa acontecendo. Charlatanismo, roubo. sim. Inclusive, o antigo pastor, né, que era da igreja que eu congregava, ele descaradamente isso acabou saindo, né, depois de uma investigação policial e tudo mais, que tanto ele como a pastora e os tesoureiros estavam tirando dinheiro da igreja, sabe? Então, assim, não é uma coisa, que deixou de acontecer, não, continua acontecendo. E uma coisa que eu queria pontuar com relação ao que o Cosme falou, que foi muito interessante, que foi com relação a essa fala, né, que o Bassi estava levantando ali, que acaba por demonizar as outras religiões, tratando as outras religiões como se só elas fizessem sacrifícios, etc, etc, isentando o cristianismo disso, né? E o que acontece? Isso meio que fortalece, né, essa demonização fortalece a intolerância religiosa, que já é muito grande, né, porque o cristianismo, né, ele é a religião dominante aqui no Brasil, só que, né, essa intolerância não chega ao nível de subjugar as outras religiões, porque hoje a laicidade do Estado mantém a subsistência, né, dessas outras categorias religiosas também. Mas pelo que a gente está vendo aí, né, pelo andar da carruagem, o pessoal colocando bancada cristã, bancada evangélica e tudo mais, aparentemente parece uma questão de tempo para eles começarem a perseguir essas outras religiões, entendeu? Começar a subjugar essas outras religiões, que hoje, né, só conseguem ficar por causa da laicidade do Estado. Então, quando eu chamo o Jesus de capirotesco, o que aconteceu hoje lá na live do Polígrafo, sempre aparece por que você está chamando Jesus de capirotesco, de demônio? Gente, mas que hipocrisia. Vocês podem, né, cristãos? Vocês podem satanizar a religião dos outros. E de boa. O Estado não cobra porra nenhuma por isso. Porque tinha que cobrar. Mas por que não cobra? Por que não cobra? Porque será que estão juntinhos e misturados? Porque religião e Estado sempre andaram juntos. País laico, meu ovo esquerdo e meu ovo direito que anda de mal. Tá? Porque não tem, só tem no papel. Eles fazem o que eles querem e na hora que eles bem entendem. Porque, mais uma vez, porque eles não são criminalizados quando eles chamam as outras entidades da religião afro de demônios. Gente, se isso é crime, vai valer para todos, pô. Vale para todos. Tem que valer para todos. Afinal de contas, tem que valer para todos. Senão não rola. Mas assim, eu estava ouvindo a fala do Cosme, acho que o Lauro também foi por essa linha, da questão das cruzadas, Santa Inquisição, essas coisas assim, mas considerar essas intervenções religiosas assim como um sacrifício a Deus, não é expandir demais o conceito de sacrifício? Eu acho que já foge um pouco, não, da questão do que é um sacrifício em si. O sacrifício não envolveria ali a voluntariedade do indivíduo, ter um propósito, aquela intervenção ali, a enviar o indivíduo para Deus, para aplacar a ira ou fazer algo do tipo? Não, depende. Então, eu quero falar depende. Se o indivíduo é o sacrifício, não é voluntário, pô. Se ele é sacrificado, se o indivíduo ele é sacrificado... Também não entendi. Boa parte dos sacrifícios eram voluntários, cara. Não, olha só.
A pessoa cede o corpo dela pro Deus. Olha, sim. Não, nem sempre. Nem sempre. Não, eu falei, Não, então, nem mas eu sempre. falei boa parte, eu não falei todos. Então, eu quero falar sobre isso. Exatamente. Não, porque tipo, a gente colocou como sacrifício porque foi nome de um Deus. Onde o indivíduo ele não estava corroborando com isso, mas não deixou de ser sacrifício. Então, no caso, seria assim, eu vou pegar esse daqui, esses dali, invadir esse local ali, vou sacrificar todo mundo ali a Deus, e vou entregar essas pessoas ali. Sim, como aquele caso de Davi que corroborou lá com o sacrifício dos israelitas lá, dos irmãos lá. Eles estavam de comum acordo? Não, mas não deixou de ser sacrifício. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje lá em Israel, por exemplo, pode ser classificado como um sacrifício porque aquela terra ali, segundo a Bíblia, né, foi prometida àquele povo. Então, o que eles estão fazendo é uma limpeza, digamos assim, tipo, esse povo não pertence a esse lugar, então vamos sacrificar todos aqui, porque essa terra é nossa, segundo o nosso Deus. Isso pode ser considerado um sacrifício legal, da prerrogativa bíblica, digamos assim? Não, ali não está uma briga só étnica. Ali está uma briga política, gente, também. Política com fundamentos religiosos, né? Isso. Eu quero explicar um pouco essa reflexão aí que o humanista falou aqui. Eu fiquei pensando sobre esse negócio do sacrifício, conforme a sua pergunta ali no início, né? Tentando entender melhor ela. E ela está realmente alargada, o humanista. Por quê? O Nicolai é bravo. Porque é o seguinte, o que acontece? Larga nisso. Que buraco negro do céu infinito. Eu estou raciocinando igual o Lauro falou ali, no sentido de... Porque tem que refletir essa questão de que se o sacrifício ele é de eu tiro a vida de alguém para Deus, ou se eu me tiro a vida para Deus. Entendeu? Então, e além disso, dá para ampliar um pouco mais a reflexão, tá? Porque tudo isso aí tem na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ainda vou ampliar mais. Se eu me sacrifico financeiramente, tá? Por exemplo, se eu me sacrifico no jejum, por exemplo. Então, assim, se você for alargando a ideia do que pode ser o sacrificar-se em nome do ritual religioso, ou seja, para uma certa divindade, né? Então, meu amigo, todas as religiões, eu não sei se todas, eu talvez esteja generalizando, mas as que eu conheço, ao menos, têm o princípio do sacrifício humano, seja ele de sangue, seja ele financeiro, seja ele da família, da relação familiar, sabe? Abandona toda a tua família e siga-me, né? Passagem que tem na Bíblia, como nessa, por exemplo, né? Nega a família e segue a minha, Jesus, por exemplo. Então, são N formas de sacrifício. Se for alargar a palavra sacrifício, porque lá na sua pergunta, ela não está restrita à ideia do sangue ou não. Ela está na ideia do sacrifício. Então, os cristãos são, sim, a favor do sacrifício. Inclusive, seja para Deus ou de outros para Deus, entendeu? Eles são a favor do sacrifício, sim. Ô, Cosme. Para terminar aqui, que eu vou dormir, né? Tá tarde. Eu também já vou fechar. Já vou dar um bom dia aqui para vocês aí de quinta-feira, né? Boa madrugada. Eu vou só para terminar aqui. Cedo! Para terminar aqui, no Novo Testamento, em Hebreus 10, do 1 ao 16, eu estava lendo aqui, né? Com bases também em pesquisas, né? Já vai concluir tudo aí que foi falado. O Novo Testamento, um Novo Testamento anula o outro. Você pode pesquisar aí até agora aí no Google. Aí se pesquisar, você vai ver que um testamento anula o outro. Por isso que criou o Novo Testamento. E o que acontece? O Novo Testamento, como anula o Novo, o Velho, é o seguinte, novas leis, novas regras, como o Cristo falou, foi dada aos homens, né? Igual, isso aí tudo que foi falado, de questão de morte... E as leis perpétuas? Isso.
tudo ali elaborado ali por Moisés, né? Na realidade. E as leis perpétuas, o do pai? Também, faz também, com cara. elas? Todas essas Anula acabam. elas? Mas elas são perpétuas. Qual vocês estão falando? Você tá falando? As leis perpétuas do Antigo Testamento. Tá mutado, Laura. O, tipo assim, adultério? Não matarás. Agora pode matar? Os mandamentos? Não. Essas leis aí, ó, olha só, a Bíblia é tão equivocante, tão dois lados. Como é que é? Do pai é brabo. Como é que é o termo? Vai deixar de claro de que a Torá da Verdade foi dada por Deus. Calma aí, gente. Calma aí, amigo. Calma aí, rapidinho. Deixa o mestre falar. Deixa o mestre falar. Seu fiel servidor, pelo qual Deus não dará nenhuma outra lei. Calma, Chay, deixa o pai terminar de falar. Eu passo para você já. Aí, não sabia que você queria falar também, não. Fala aí, mestre. Cara, é só juntar os quebra-cabeça, cara. Ó, primeiro que o Novo Testamento fala que Cristo não aceita sacrifício. Deus nunca aceitou sacrifício. E a Bíblia ainda vai relatar. Pode pesquisar agora a palavra. Não pode dar então Deus. Jesus não pode dar Deus. Mateus capítulo 5, Deus nunca aceitou. Calma, ele vai dizer: eu não vim para abolir a lei, os profetas. Chay, depois tu responde não ele. Não vim para abolir, mas sim para cumprir. Chay, depois tu responde ele, Chay. Todo aquele que desobedecer ao menor desses mandamentos, ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Todo aquele que ensinar a todos a obedecer a esses mesmos... Não. Você quer entrar nessa, amigo? Calma aí. Cristo falou que será chamado maior no reino do céu. Falou. Porque se a sua justiça Calma aí, Chay, deixa ele terminar de falar, cara. Não vai deixar o mestre falar. Cristo falou que a lei judaica, sabe o que é? Calma aí, Chay. Pô, tô mutando, ele desmuta para poder falar que o... É ignorância religiosa. Ignorância religiosa. Não, Deus falou que as leis dos judaicas são sombra do que ele é. Sombra. Tinha um mandamento de não fazer nada no sábado. Né? Tem aquela passagem que o homem morre porque foi pegar lenha. Aí Cristo falou o quê? O judeu chegou para Cristo e falou: você tá curando e libertando no sábado, andando aí? Porque tinha as leis até do 1000 passos, para quem não sabe. Tinha que dar só 1000 passos. Aí Cristo vem, se eu ver um faminto, um que está perecendo, eu não posso salvar? Eis que afirmo que a lei é a sombra de mim. Por que Cristo teve que participar das leis enquanto ele era na mocidade? Porque para aquele povo... Quem veio com isso foi o apóstolo Paulo, no livro de Romanos. Você não sabe nem que é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo... Sabe quando ele foi entender o verdadeiro evangelho? O apóstolo Paulo, tanto quando ele vai dizer assim: meus irmãos, isso que eu falo para aqueles que entendem da lei de Moisés, pois tudo que está no Torá é sombra das coisas que vieram elementares da existência de Cristo. Respeito zero, ele não deixa eu falar. Você vai ter sua vez, amigo. Fala do pai, termina aí. Termina sua fala. A lei dos profetas só duraram até João, tá escrito em João capítulo 5, versículo 40. A lei e os profetas só duraram até João. Porque ele falou que ele não veio abolir a lei nem os profetas. E ele ainda disse: se a sua justiça não for maior do que a dos fariseus, escribas, mestres da Torá, da lei, de modo algum entrareis no reino do céu. E aí, como é que vocês têm a garantia do paraíso, se a justiça sua não é maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei? E aí, como é que fica? Não deixa não, pô. Manista. Pai, não deixa não, cara. Manista, aqui para ajudar o povo aqui. Eu vou te fazer um desafio aqui para esse cara aí que tá me interrompendo toda hora. Põe no Google aí. A lei dos judeus é a mesma lei de Cristo? Vai vir no Google, sabe o quê? Não. A lei de Cristo é totalmente diferente. É amor próximo, benevolência,
Não tem essa experiência de lei de Cristo, lei de Moisés, até porque quando Jesus fala que ele não veio abolir a lei e os profetas, ele está falando do Antigo Testamento. Vai chorar? Vai chorar mesmo? Então chora para eu ver, que eu acho bonito. Chorando. Chora para eu ver. Não estou chorando, não. Estou escapando, na verdade. Deus não é a mesma lei de Cristo. Pesquise aí, qual é as leis de Cristo? Você vai ver que não tem nada a ver com as leis de Deus. Cristo veio para remissão do pecado. Diferença entre lei e Moisés e lei de Cristo. Isso é uma teologia inventada pelo protestantismo chamado de teologia da substituição. Sai da carne, fariseu. Aonde diz que só vale agora o novo e o antigo foi descartado por um novo testamento. O antigo foi descartado. Se você é um filho rebelde... Quando Jesus fala, eu não vim abolir a lei e os profetas, é o Antigo Testamento. Não tem para onde correr, não. A lei de Satanás. A lei de Satanás, que tudo é morte, tudo é falho. Pela lei de Moisés. Então Jesus nós tudo aqui já tem que ter morrido. Jesus é filho do Satã. Ele mesmo falou... Ele mesmo falou que ele não veio abolir aquelas leis. Nós aqui perante a lei de Moisés, nós já teríamos morrido, filho, por questionar. Perante a lei de Moisés, nós já tínhamos morrido aqui por questionar. A lei morreu para de beber, ele questionou uma lei inquestionável que é a lei de Moisés, que é a lei do pacto e da aliança dada por Deus aos filhos de Israel. Agora, se o meu Deus para você é Satanás, o que segundo o seu Novo Testamento, o seu Jesus é filho do meu Deus, então Jesus é filho do Satã. E aí, como é que fica? Vou te fazer uma pergunta. Ah, me poupa, velho. Vem com esse papinho, não. Não. Paz. Você não aguenta. Eu te faço uma pergunta, ô Ixai, bem-vindo. Não, nem que eu não aguento, não. Eu tô aqui respondendo com a mesma agressividade. Deixa ele fazer a pergunta, Ixai. Deixa ele fazer a pergunta. Aí tu tá com medo da pergunta, Ixai. Deixa o do pai fazer a pergunta. Fala do pai. Um do lado do outro. Não, vou nem fazer a pergunta, vou ler uma passagem para ele rapidão. Isso. Eu quero que ele escute. Toma aí, toma aí a palavra de Deus. Dá ele do pai, manda para ele. Isso aí, manda aí do pai. Manda lá do pai. Oi, Chay, seu Deusinho, vou te falar como é seu Deusinho. Olha aqui seu Deusinho, Velho Testamento, que você defende para seguir. Ó, olha só, isso é Cristo e os judeus. Você sabe que é menor do que o meu, né? Porque o meu vem antes do seu. Calma, deixa ele fazer a pergunta ali para você. Calma, não interrompe agora não, porque senão tu não vai entender. Vai lá do pai. João 8, 39. Vou lançar a pergunta no final. Calma, Chay, calma. Calma aí. Eu vou te colocar nos bastidores aqui para tu poder ouvir a pergunta dele. Fica ouvindo aí. Ó, responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Disse Jesus, se fosses filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais me matar a mim, homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Abre todo mundo aí, vocês vão ver. 41. Vós fazeis as obras do vosso pai, que é o Deus deles. Disseram, pois, nós não somos nascidos da prostituição, temos um só pai, que é Deus. Olha só, Deus vai falar que o Deus dele não é o mesmo. Versículo 42, disse Jesus, pois se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendes a minha linguagem, não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, é que ele satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Viu? E aí? E aí? Agora é a vez do Ixai. Agora tu escuta. Porque Jesus, quando ele diz isso ao judeu. Agora, deixa eu até botar aqui uma vinheta aqui pro Ixai. Dia de nascimento. Que lá vem pedrada. Judeu é circuncidado ao 8º dia de nascimento. Então Jesus é filho do Satã, assim como aqueles que ele acusava ser filho de Satanás,
porque ele era tão judeu quanto aqueles judeus que ele estava repreendendo. E aí, como é que fica? Porque, segundo o livro de Lucas, ele foi circuncidado no 8º dia de nascimento, e aí? Isso é uma prática dos judeus até hoje, não só dos judeus, como até dos árabes muçulmanos. E aí? Os dois são filhos de Satanás? Você vai Então, chorar. Jesus era filho do diabo. Minha pergunta é, amigo, por que Cristo, ou Emanuel, Messias, que significa o Pai conosco? Primeiro que ele nunca foi chamado de Emanuel no Novo Testamento. Emanuel é uma profecia dirigida a Ezequias, filho de Acás, dentro do Antigo Testamento. Bateu de frente com Deus seu, o Deus de Abraão, que não se firmou na mentira, suicida desde o início, que não se firmou na verdade. Então, o seu Deus é mentiroso, porque segundo a sua Bíblia, o meu Deus é pai do seu Jesus. Então, o seu Jesus é filho do Satã. Não é mentiroso, é o filho da mentira. Abre sua Bíblia diferente da minha? Abre sua Bíblia para ver se a sua Bíblia é diferente da minha. Do pai. A minha é. É o quê, rapaz? Porque eu não uso. João Ferreira de Almeida, só para você saber, eu uso direto do hebraico aqui. Só para você saber. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pai. Pai, você usou Fala, Laura. Do pai, você usou o texto para dizer que o diabo, aliás, está escrito aí para dizer que o diabo é o pai da mentira e não se firmou na verdade desde o início. Que início seria esse? Fala o princípio e na verdade, ele desde o início do princípio ele não se firmou na verdade. Mas que início seria esse? Jardim do Éden, Caim e Abel, sacrifícios. Quer dizer que nós vamos entrar nisso, gente. Nós vamos. Velho Testamento. Ele é da seita dos nazarenos, entendeu? Que eu chamo de os nazarenos. Eles anulam tudo que está no Antigo para pegar, engolir só o que está no Novo. Chay, vou te colocar 70% do Velho Testamento é Satanás. 70% então, do Velho Jesus Testamento é filho dele, do Satã. Porque, segundo os evangelhos, quem enviou Jesus ao mundo foi o Deus do Antigo Testamento, que você chama de Satanás. Então, Jesus é filho do diabo. Chay, não, Chay, para de ser besta. Cala a boquinha. Para de ser besta você, meu irmão. Para de ser burro, cara. Você tá juntando tudo na Você sabe por que para de ser besta você? Porque Mateus capítulo 1, verso 1 vai dizer: eis a genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. E aí? E agora? Como é que você faz, lindão? Você tá vendo isso? Não aguenta a verdade, chora, filho. Sim, mas qual o motivo da treta? Não aguenta a verdade, não. Eu tô esfregando na sua cara só. Eu tô aí, não tô aí. Ô, Chay. Do pai, seu Velho Testamento, Chay. Seu Velho Testamento, Chay, é só pra matar. É só pra matar. Ó, eu também mando. Quando Jesus fala assim, aqueles que não aceitarem o meu reinado, tragam eles perante mim e decapite-os na minha frente. Você é apoiador da morte, rapaz. Você é apoiador da morte. E quando o seu Jesus manda lá, pegai aqueles que não aceitarem o meu reinado e deceptos na minha frente. Eu te falo uma coisa. É verdade. Isso é verdade. E aí? É verdade. Não, você acredita no do pai. Ô, Chay, você acredita no... Você acredita no inferno eternamente? Como é que é? Você acredita no inferno eterno? Não, para nós judeus existe o Guerinon, que é um processo de purificação para a pessoa poder reencarnar ou aguardar a ressurreição dos mortos até que venha o verdadeiro Messias. Então tem reencarnação no judaísmo, Chay? Ainda bem que eu sou ateu. Pelo que ele falou aí. Ô, do pai, agora deixa, Chay. Do pai eu te perguntei qual seria
esse começo que o Satanás ele não se firmou. O início do Satanás não se firmou. Novo Testamento, Hebreus 10, que eu falei para todo mundo ler, que responde todas essas perguntas. Porque tendo a lei à sombra dos bem frutos da imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram cada ano, por aperfeiçoar os que eles achegam. Doutrina, maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificado uma vez ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Você sabe que, né? Que é a Páscoa. Porque é impossível que o sangue do touros ou bodes tire pecados. Pelo que entendo o mundo, diz o sacrifício, oferta, não quiseste. Mas como preparaste holocausto e oblações para o pecado, não te agradaram, não agradaram. Então disse, eis venho no princípio ali, livre escrito a mim, por fazer, ó Deus, a tua vontade. Como se diz o sacrifício, oferta e holocausto, pelo pecado não quiseste, nem agradaram, ao quais ofereceram segundo a lei dos homens. Eita porra. Na qual a vontade tem sido santificada pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma só lei. A lei dos homens, Paulo vai dizer que Jesus que fez maldição, tendo sido pregado no madeiro, porque na Torá está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior o castigo, cuidar de vós e ser julgado, merecedor daquele que pisar no Filho de Deus. E a Bíblia fala, cuida que eu não usar será Deixa o Lauro falar ali. Para mim, Deus, ele criou a criação. Rodrigo, você Fala, Lauro. Você perdeu o do pai mandando língua puxar. É a melhor parte, cara. Aí. O do pai foi reputado hoje. Primeira vez, gente. Ele foi reputado do pai hoje. Foi muito maneiro, cara. Muito maneiro isso. Vocês são demais, cara. Aí, que show, viu? 100% entretenimento. Pai, deixa eu fazer uma pergunta, pai. Estou mediando esse debate aqui, eu nem sou veterinário, hein? Fala, Lauro. Ô, do pai, aonde que Jesus aboliu a lei? Jesus abolindo a lei, me mostra. Olha só, primeiro que a lei foi a lei de cura, as leis que vocês falam. Fala aí do pai, de cabeça, vai lá. Nem precisa ler a Bíblia, não. Do pai sabe de cabeça. Fala aí do pai. Do pai, aonde que Jesus aboliu a lei? A lei, sabe onde apareceu? Nos 4 evangelhos. Vou te falar. Do pai, você está me ouvindo, do pai? Do pai, você está me ouvindo? Peraí, não, gente. O Lauro... Não, peraí o caralho. Peraí porra nenhuma. Faz tempo que eu tô tentando perguntar essa merda aqui pra ele e você não deixa. Cala sua boca. O Rodrigo me deu uma palavra, cacete. Cala sua boca. Vai cuidar dessa porra dessa galinha. Vai saber pra galinha que não tem nada, porra. Você cala sua boca. Caralho, seu cálculo do cacete. Calma. Vocês nunca se gostaram, agora estão brigando por quê? Calma aí. Não, sou careca. Me respeita, porra. Seu calvo. Seu calvo. Só fica melhor. Fala, Limão. Então, fala, seu desgraçado. Não, cala sua boca, Lauro. Fica na tua aí, 2 minutinhos. Cala sua boca aí, cara. Não vai deixar isso, não vai deixar. Ô, seu cabeça de rolão, não vai deixar ninguém falar, não, ô cabeça de rolão. Me chama de cabeça de piroca que eu te mostro. Calma aí, gente, calma aí. Me chama de cabeça de piroca que eu te mostro. Deixa eu terminar. Não vou deixar você falar. Eu não vou. Fala, Samuel. Fala. Calma. Mas não seria eu que estava interagindo ali com... Não, ele só vai fazer um comentário rápido ali, depois volta para você. Vai lá, gostaria de saber se o do pai já leu a Torá, né? Você já leu o do pai da Torá? Não. Já vou até responder.
como é que você tá criticando a parada, mano? Se você não leu. Um pouco. E se eu de Torá? Exatamente. E outra coisa, o do pai, eu que sou um cara que meio tenho tarefas a mais, né? Quanto tempo eu levaria para ler Torá, entendeu? No seu ponto de vista.